Antes de mais, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite feito, saudar os colegas que fazem parte da mesa sobre malária grave e saudar todos os colegas que estão a assistir o congresso. Coube a mim falar sobre biomarcadores de malária grave e, para tal, este foi o sumário traçado para o desenvolvimento do tema em questão. A título de introdução, dizer que biomarcador é definido como uma substância ou característica que pode ser medida ou avaliada objetivamente como um indicador capaz de avaliar os processos físicos, patológicos ou como uma resposta a uma intervenção realizada. Para tal, podemos usar os biomarcadores para fazer o diagnóstico de uma doença, identificar o risco de desenvolver uma doença, classificar os doentes em função da gravidade, proporcionar orientação na abordagem e no tratamento de uma doença e, por fim, identificar o risco de desenvolver complicações. Com isto tudo, podemos chegar à conclusão que existe ou podemos classificar os biomarcadores em dois grupos. Nós temos biomarcadores de diagnóstico, como diz o termo, são biomarcadores usados para fazer diagnóstico de alguma patologia, e biomarcadores de prognóstico, aquelas características e substâncias capazes de prever o prognóstico de determinadas patologias. O que há na malária? Será que existem biomarcadores possíveis de usar na malária grave? A literatura diz-nos que não. Atualmente não existe nenhuma substância ou característica capaz de fazer o diagnóstico ou detenção precoce ou definir o prognóstico de doentes com malária grave. O que é que existe? Atualmente, e principalmente na última década, foram feitos vários ensaios clínicos, e esses ensaios clínicos identificaram potenciais substâncias ou características capazes de serem usadas como biomarcadores. Sendo assim, atualmente nós temos apenas potenciais substâncias que podemos usar como biomarcadores para a malária grave. E quais são essas substâncias? A grosso modo, são todas as moléculas pró-inflamatórias. Este quadro aqui que eu apresento tem estudos realizados nos últimos anos. Estes estudos aqui eu selecionei apenas estudos que falam ou tentaram identificar algum biomarcador capaz de ser usado na malária por Plasmodium falciparum. E aqui na primeira coluna, podemos ver as moléculas que são potenciais ou os potenciais biomarcadores para malária grave. Chama a atenção, logo, tem um leque de interleucinas, desde interleucina 6, 10, alguns fatores como o fator de necrose tumoral, alfa, e o CD4 dos linfócitos T. São estudos feitos em dois grupos, essencialmente tentaram comparar malária não grave com a malária grave. Há estudos que compararam, por exemplo, na quarta linha, é um estudo que tentou identificar marcadores de malária cerebral, comparando com malária moderada complicada com anemia e o grupo controle, que são os doentes saudáveis.
Então, este quadro aqui mostra apenas quais são os biomarcadores potenciais. Chama a atenção que todos eles carecem de estudos posteriores para tentar validar os mesmos. Aqui, neste gráfico, nós vamos tentar falar do papel da procalcitonina na malária grave. Toda a gente sabe que a procalcitonina é uma substância usada muito nas situações de infecção, totalmente estudada na pneumonia e recomendada também no uso nos doentes sépticos. O que chama a atenção é que os doentes com malária grave, essencialmente os doentes com malária grave, também apresentavam elevação da procalcitonina, essencialmente nos exames de admissão. E a questão que se levantou é que papel desempenha a procalcitonina na malária grave. Este primeiro estudo tentou identificar se a procalcitonina tinha elevação nos primeiros dias e qual era a relação da procalcitonina com a parasitemia. Como podemos ver nos gráficos, a procalcitonina aumentou e teve um aumento proporcional ao valor da parasitemia, e também podemos ver no primeiro gráfico que no primeiro dia há uma elevação considerável da procalcitonina comparando com o dia 7 de tratamento. Que conclusão teve esse estudo? Este estudo encontrou que os doentes com malária grave apresentavam, sim, elevação da procalcitonina no primeiro dia, e que esta elevação tinha uma relação forte com a parasitemia, podendo servir como marcador de gravidade da doença. Qual foi o ponto negativo do estudo? É que este estudo não discriminou doentes que tinham infecção recrudescente. Eles não excluíram, a grosso modo, nos doentes com malária grave, não excluíram outras infecções. Então, por ter este, como se diz, este lado negativo, recomendaram um estudo posterior que era para tentar ver e protocolar o real papel da procalcitonina. Esse segundo estudo trabalhou com 3 grupos, doentes com malária complicada, sendo semi-imune, e doentes com malária não complicada, não imunes. Estes 2 grupos foram comparados com os doentes que tinham malária grave. No primeiro gráfico, aqui o gráfico do meio, que podemos ver que na letra C, a letra C identifica os doentes com malária grave, quando comparado com os outros grupos. O A é doente com malária não complicada em doentes semi-imune, e o B em doentes não imunes. Podemos ver que o valor da procalcitonina foi maior nos doentes que apresentavam ou tinham malária grave, sendo que os doentes que acabaram por evoluir para óbito estavam todos no grupo da malária grave e tinham um valor super elevado no primeiro dia. No gráfico à esquerda, compara a evolução do valor da procalcitonina de acordo com os dias de tratamento, e aqui nós podemos ver que tanto nos doentes com malária não complicada ou nos doentes com malária complicada que sobreviveram, tiveram um decréscimo da procalcitonina à medida que foram fazendo o tratamento.
E os 6 doentes que acabaram por evoluir para óbito, que são os doentes que estão traçados em cima, todos eles tinham uma elevação sustentada da procalcitonina. Sendo assim, o estudo concluiu que as concentrações séricas da procalcitonina estão altamente correlacionadas com a ausência da dissemi-imunidade, o grau de gravidade da doença e mortalidade, que eles encontraram uma relação com estas 3 variáveis. Também eles identificaram que a maioria dos doentes que tinham um valor de procalcitonina superior a 25 miligramas por mililitros acabaram por evoluir para óbito. Então, definiram esse valor como sendo o valor de corte. Mas, por fim, eles também recomendaram estudos para tentar validar a procalcitonina como sendo um biomarcador. Se chama atenção que este estudo não é um ensaio clínico, foi feito num único hospital e não foi multicêntrico. Este estudo também tentou avaliar a procalcitonina como biomarcador de severidade em malária por Plasmodium falciparum. Aqui compararam também 3 grupos, os doentes que apresentavam malária por outras espécies e doentes que tinham malária por Plasmodium falciparum não complicada e doentes com malária complicada por Plasmodium falciparum. Eles dividiram o valor da procalcitonina em valores normais, baixos, moderados e altos. Aqui chama a atenção que os doentes que tinham malária grave por Plasmodium falciparum, a maioria teve valores de procalcitonina considerado moderado a alto. Sendo assim, eles concluíram que a determinação semi-quantitativa da procalcitonina da admissão é de uso limitado na avaliação clínica inicial da gravidade da doença em viajantes com malária, porque os outros grupos, tanto os doentes com malária por outras espécies e doentes com malária não complicada, também tinham valores elevados de procalcitonina à admissão. O estudo mais recente colocou praticamente uma pedra temporária sobre o papel da procalcitonina na malária grave. E a conclusão que eles chegaram é que a procalcitonina tem um papel limitado como indicador de gravidade na malária inicial das infecções por Plasmodium falciparum, pois possui baixa especificidade e pode estar elevada nas infecções não complicadas por malária não falciparum. Então, assim, a grosso modo, as evidências científicas que existem sobre o papel da procalcitonina falam a desfavor da mesma como indicador de gravidade da malária, principalmente na malária por Plasmodium falciparum. Nós estamos a desenvolver na nossa unidade um estudo que também tenta retratar basicamente aquilo que vimos nos estudos apresentados. Esses dados são dados do ano passado, e no ano passado nós admitimos num total de 56 doentes com malária grave, sendo que apenas
42 doentes foram triados para o estudo. Esses doentes tiveram uma distribuição anormal e, para tal, fizemos um teste de significância para a amostragem e de distribuição anormal. Aqui neste dois primeiros gráficos, nós comparamos o valor da procalcitonina com a parasitemia e com os dias de evolução, essencialmente com os dias de tratamento antimalárico. O que chama a atenção é que não há significância estatística ou correlação da parasitemia e dos dias de evolução com os valores da procalcitonina. Aqui no gráfico, nós dividimos os grupos em dois. Nós tivemos duas variáveis, uma variável de saída e uma de estratificação do grupo. As variáveis de saída foram o desfecho clínico, em que avaliamos se os doentes sobreviveram ou evoluíram para óbito, e dividimos o grupo em dois, os doentes imunes e os doentes não imunes. Aqui nesse gráfico podemos ver que os doentes que evoluíram para óbito tiveram uma média, uma mediana e um percentil 25 e um percentil 75 superiores aos doentes que sobreviveram. Também chama a atenção que não houve significância estatística nos nossos resultados quando comparando a mortalidade e a imunidade dos mesmos. Aqui neste gráfico, nós avaliamos o valor da procalcitonina no primeiro dia, no terceiro dia e no sétimo dia de tratamento. Aqui podemos ver que no primeiro dia os doentes tiveram uma média, uma mediana e os percentis 25 e 72 superiores quando comparado com o terceiro e o sétimo dia. Também, quando comparado com a sobrevivência, podemos ver que os percentil, principalmente aqui no dia da admissão, o percentil 25 e 75 foi muito vasto no grupo que evoluiu para óbito. Mas a peça-chave também é que, quando comparamos a evolução dos doentes de acordo aos dias de tratamento, também não houve significância estatística do mesmo. Então, os nossos resultados preliminares apontam para um dado não a favor da procalcitonina como biomarcador de severidade na malária grave. Em termos de conclusão, podemos concluir que atualmente não há consenso mundial quanto aos biomarcadores de prognóstico da malária grave. Existem potenciais candidatos para esse papel, mas a diversidade nas unidades de quantificação e a falta de padronização dos pontos de corte ainda requerem esforços adicionais. A malária grave está associada a níveis elevados de procalcitonina da admissão, mas são necessários mais estudos para determinar o papel da procalcitonina na malária grave. Esta era o que eu tinha para apresentar. Grato pela atenção.